Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos começando o nosso chat de notícias, chat de voz ao vivo do blog Generalidade. Deixa eu aproveitar aqui justamente para deixar a fala agora com o Renato. Renato, é com você. Faz uma apresentação aí a seu respeito para o pessoal acompanhar aí o nosso chat de voz. Ah, maravilha, maravilha. Pessoal, é um prazer estar aqui, tá? Meu nome é Renato Rabelo. Eu conheci o Jacaúna lá em 2018, numa palestra que foi promovida pelo Direita Pernambuco. E eu tenho estudado aí o tema de espionagem, especialmente espionagem comunista, que é um dos assuntos menos explorados no debate público brasileiro e que é um assunto muito importante a gente entender não só a história, né, como o que está acontecendo hoje também. Os, os civis secretos do mundo comunista aí, eles são uma peça-chave para você entender o poderio comunista e para você entender também que tem algumas coisas que acontecem no mundo que elas ficam só nos bastidores, né? A gente não chega nem a ter notícia. E a partir do momento que a gente estuda esse assunto, esse tema da espionagem comunista, a gente começa a abrir os olhos para algumas realidades que a gente não via antes, né? Para você ter uma ideia do tamanho do poderio dos serviços secretos, o serviço secreto chinês, ele em 2008, na ocasião das Olimpíadas lá da China, ele tinha um efetivo de cerca de 2 milhões de pessoas. Então, pensa aí, 2 milhões de agentes secretos, gente. É muita gente. Se você comparar que na mesma época o Brasil tinha cerca de 3 mil agentes secretos, você começa a ter uma noção do quanto eles se apoiam em serviços secretos e o quanto eles querem que as atividades dele fiquem escondidas, fiquem ocultas dos olhos do público, né? Que se caso fossem reveladas, com certeza iam revelar a impopularidade aí das medidas comunistas, né? E Fique à vontade. essa postagem, essa publicação que eu fiz aí, que o Jacaúna tá trazendo, que é a chocante revelação de planos de invasão chinesa sobre as Américas, foi um discurso secreto, né? Foi a transcrição de um discurso secreto aí, que foi feito pelo The Epoch Times em 2005. E essas informações são interessantes, presta atenção. O discurso, segundo a matéria, ele foi feito em 2003, a matéria é de 2005. Só que essa matéria ela foi apagada depois. A gente conseguiu recuperar ela aquele site de arquivos da internet que foram apagados, o Wayback Machine. E eu tirei até um print lá, né, para provar. Eu fiz essa publicação lá no site dos Institutos Nacionais, né, não tinha nenhuma tradução dele do inglês para português desse conteúdo. E eu fui pioneiro nesse sentido, né? E aí essa postagem foi excluída, mas é interessante que existem publicações posteriores desse The Epoch Times que se referencia a ela, né, que falam a respeito dela. Então, mesmo que ele tenha apagado, que tenham apagado lá por qualquer motivo, ainda existem outras publicações que também são indicações de sua existência. Essa matéria realmente existiu, né? E essa publicação foi a transcrição de um discurso secreto que foi dado pelo ministro da Defesa da China na época, ele falando a respeito de vários temas assim, mas o tema que me chamou a atenção e que envolve a gente aqui no Brasil é o tema racial, por incrível que pareça, porque assim existem estudos de raça que estão sendo conduzidos na China que visam unificar a nação chinesa, buscam eliminar as divisões da nação chinesa e buscam também um imperialismo para fora da China. Eles dizem que eles não têm espaço vital, que lá eles têm gente demais e estão ficando com poucos recursos, né? E eles precisam de recursos de outros países e de outros lugares. Então, eles esse estudo, que eles chamaram de Pequim,
onde eles reclamam para eles a origem de toda a raça, e eles reclamam para eles também todo o território que foi descoberto pela raça, ou seja, toda a população indígena que teve nas Américas antes de Colombo chegar aqui, ela é a verdadeira proprietária dessa raça. E como eles se consideram proprietários da raça amarela por causa desse homem de Pequim, né? Se a raça amarela se originou na China, então tudo é China. Então eles têm essa visão que os europeus estão pisando numa terra chinesa quando eles vieram para cá. Tanto os ingleses nos Estados Unidos na América, né, lá na América do Norte, quanto os franceses lá no Canadá, quanto os europeus na América Latina, os portugueses no Brasil, todos eles estão pisando numa terra chinesa, porque a raça amarela chegou aqui primeiro e descobriu primeiro, né? Então, essa visão de mundo é muito perigosa, né? E o expansionismo chinês, ele está se mostrando também aí irredutível, né? E aí as comparações não podem deixar de ser feitas com o que Hitler fez lá na Alemanha. Ele fez algo se não semelhante igual, certo? Que ele quis, com o discurso da raça ariana, unificar a Alemanha e convencer a Alemanha a fazer um imperialismo, expansionismo, para unir as ovelhas perdidas arianas de outros países, né? A começar pela Áustria, a começar ali por aquelas nações mais orientais e depois avançar mais para o Ocidente, como eles fizeram todas aquelas invasões ali preparatórias antes da Segunda Guerra Mundial e depois invadir a França. Então, assim, é, essa revelação ela é muito interessante porque ela mostra um caráter do comunismo chinês que as pessoas não falam. Quer dizer, se esse pessoal for racista, ao ponto deles serem os nazistas do século XXI, quer dizer, a gente ia estar lidando com um perigo imenso, até porque saiu uma notícia aí recentemente que em 2027, se eu não me engano, eles vão se tornar a primeira economia do mundo. Então é como se fossem nazistas com esteroides, tá entendendo? Nazistas que não podem ser parados, que tem 1,5 bilhão de pessoas ao seu comando. E é interessante também que foi nessa publicação que começaram a falar em armas biológicas, né? Essa publicação eu fiz em setembro de 2019, dessa tradução, mas lembrem-se que a publicação original é de 2005, de um discurso feito em 2003. Então, essa conversa de arma biológica é bem antiga. Eu fiz uma nova publicação, e a gente pode comentar mais sobre ela posteriormente, falando sobre o grande interesse da China em armas biológicas. E eu trouxe aí várias publicações, expus várias publicações aí que estavam sendo feitas pelo Exército de Libertação Popular e outras publicações mais que estavam sendo feitas aí, mostrando o interesse da China em criar uma arma biológica que livrasse a população chinesa, a população de raça amarela. Então, seria uma arma biológica que não ia atingir uma raça específica, né? Então, essa é uma das revelações que tem nessa publicação aí, e que se confirmou depois com essa outra publicação, a respeito do grande interesse da China em armas biológicas. E essas informações, elas dão toda uma nova luz, né? Esse discurso aí de racismo e assim por diante. Será que, ao invés de combater o racismo e promover a miscigenação dos povos, se ao invés disso eles estiverem tentando promover o racismo para isolar a raça amarela e preparar o mundo para um ataque, entende? Então, assim, essas informações elas são muito importantes aí para a gente começar a abrir os olhos para ver que nem tudo que é propagandeado é o que realmente está acontecendo no mundo, sabe? A gente precisa olhar com mais cuidado porque esse pessoal investe muito em fazer as coisas nas sombras e enganar os outros, né? Infelizmente.
E o comunismo, ele tem um caráter imperialista insaciável. Lá no próprio Capital, do Karl Marx, lá no final do livro, ele fala assim, ó, proletários do mundo todo, univos. Então, o marxismo, o comunismo, ele quer se expandir pelo mundo inteiro, né? Ele quer dominar o mundo. E esse é um assunto que não é levado a sério o suficiente, né? Então, eu agradeço ao Jacaúna por trazer esse tema de volta à tona e a gente vai continuar estudando aí, vai continuar trazendo publicações nesse sentido e o Generalidade sempre está me dando voz, né? Desde o início, desde quando eu não tinha voz nenhuma. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao Generalidades e ao Direito a Pernambuco, né? Pelas oportunidades que me deram. Certo. Essa pesquisa aí, ela foi feita na década de 90. Eu, eu não estou com os detalhes aqui agora, mas essa pesquisa, ela considerava que só uma parte mais culta da população ia responder, né? Mas ele disse lá que os intelectuais eles não teriam dificuldade em convencer a população mais leiga a fazer o que eles estavam decidindo ali, né? E eu coloquei inclusive se eu não me engano, eu coloquei inclusive um link aí para essa pesquisa e eu consegui confirmar lá que foi realmente isso que aconteceu, né? Então essa informação está precisa, certo? Tá? O link, inclusive, que está aqui no blog, né? Além da The Epoch Times, tem o Jeffrey Knight. Jeffrey Knight é um pesquisador assim, muito competente. Ele tem feito isso há bastante tempo sobre esse tipo de assunto também, né? Isso. Ele, assim como eu, ele é um pesquisador independente e ele tem feito um trabalho muito interessante aí de lembrar as pessoas a respeito de alguns depoimentos que foram dados por espiões que desertaram aí do bloco comunista, né? Especialmente ele fala sobre o Viktor Suvorov, ele fala sobre o Yan Sheina, ele fala sobre o Stanislav Lunev, que ele entrevistou pessoalmente e assim por diante. Ele tem feito um trabalho excelente. E ele é muito sério, né? Ele é muito sério mesmo. E muito material que eu encontro bom a respeito de espionagem, eu encontrei através dele, através do Jeffrey Nyquist. Muito bem. Aqui tem um outro tópico do seu próprio texto, do nazismo chinês, né? Entre aspas. Exatamente. Eles estão já justificando o que eles vão fazer, né? Então, assim, eles estão já livrando a consciência deles, a consciência moral deles e dos soldados deles de antemão assim, eles estão justificando uma tomada de um território gigantesco, continental mesmo. Então, e eles estão marchando para isso, né? Já invadiram vários espaços, no Mar do Sul da China, já invadiram vários espaços como o Tibete, por exemplo, e assim por diante, né? Eles não se importam em qual nacionalidade eles vão esmagar para tomar seus recursos. É aquela velha conversa da expropriação, né? Do Lenin. Chegar e tomar pela força e ainda dizer que tem direito àquela tomada pela força, né? Aquele roubo, aquele assalto. Mas é exatamente isso aí que eles estão fazendo. Isso foi bom você citar essa parte desse expansionismo que a China já está fazendo de forma agressiva, as ilhas artificiais, o coral de pérolas, né, para cercar todos os países ali envolvidos, ali no Mar da China, Filipinas, o próprio Japão, a Índia também, entre outros países. Então, a tentativa de sufocar estes países para que eles tenham supremacia em toda aquela área, inclusive entrando no mar territorial de outros países. Isso. Olha, o nome disso aí é estratégia do repolho. O que é a estratégia do repolho? São camadas. Eles primeiro chegam com navios pesqueiros, como se não quisessem nada, como se só quisessem peixe e ir embora. Não, vou pegar só um peixinho aqui, eu vou embora. Depois eles mandam uma proteção, navios de guarda costeira, navios pequenos de proteção aos barcos pesqueiros dele. Depois eles vão e mandam um navio de guerra e dizem que aquilo ali é deles e acabou-se. Isso aí é uma estratégia chamada estratégia do repolho, por causa das camadas. Ele primeiro faz aquele toque inocente, aí depois ele faz algo um pouco mais invasivo, mais agressivo, mais dizendo que é para se defender, e daqui a pouco ele vai
e coloca o navio de guerra e ele diz que é dele mesmo e acabou-se. E daqui para que você venha reagir, você já tem aceitado tudo, né? Essa informação é interessante, mas deixa eu entregar outra informação interessante aqui, exclusiva aqui para o seu ouvinte, que, aliás, duas. Tem um livro que fala só sobre a violação de tratados de controle de armas pelos comunistas. O nome do livro é Why the Soviets Violate Arms Control Treaties. Porque os soviéticos violam tratados de controle de armas. E aí existe toda uma explicação a respeito de como a ideologia deles leva a esse engano, como você disse aí. Tudo que eles fazem é para enganar, é para lhe passar para trás, certo? Então, até mesmo acordos de controle de armas, eles fazem, mas eles mesmos violam. Eles só fazem o acordo para lhe atrasar. Tá entendendo? Tem outro livro interessante que fala sobre a renovação dos armamentos do arsenal militar russo, chinês e assim por diante, que vai na contramão daquele discurso bonitinho que eles tinham na diplomacia, dizendo que eles iam se controlar, dizendo que eles não iam atualizar seu estoque nuclear, que eles não iam atualizar seus armamentos e assim por diante. E tem outra informação interessante que eu descobri num livro de um espião muito antigo, um espião que atuou na década de 1920, que é a respeito de cercos. A técnica para a tomada de território é baseada na teoria de cercos. Então, preste atenção. Se você quiser se defender de comunistas, você tem que estudar uma ciência chamada antipoliocética, que é uma ciência do estudo de defesa contra cercos. Eu estou, inclusive, preparando algumas pesquisas e futuramente eu vou publicar lá, através da editora dos Estudos Nacionais, um estudo a respeito disso, a respeito de cercos e de antipoliocética, tanto clássica, antiga, quanto moderna, exatamente para levantar defesas aí contra esse tipo de tática. Olha, informação interessante. Tem uma TV que, se eu não me engano, o nome dela é Nova Dinastia Tang, que é de dissidentes da China, que é um pessoal que critica aí as práticas do governo chinês, né? O pessoal do The Epoch Times, que publicou essa matéria, que foram os primeiros aí a publicar essa matéria, eles também são formados de dissidentes chineses, que fugiram lá da ditadura chinesa. Então, tá aí que a ilusão de grandeza dele, né? Então, aí é onde entra um detalhe interessante, é o detalhe do materialismo do marxismo, certo? Os comunistas, eles são materialistas, então eles tentam trazer todo o centro do poder para a Terra e não para algo que seja extraterreno. Por quê? Porque aí isso poderia gerar uma espécie de fidelidade a um princípio que fosse maior do que a própria vontade do partido, né? Então, isso poderia gerar desobediência, rebeldia e assim por diante. O ateísmo de Estado é uma das marcas do comunismo. Inclusive, o governo soviético ele financiava um órgão muito interessante chamado a Liga dos Ateus Militantes da União Soviética. Eles tinham muito interesse em espalhar o ateísmo pelo mundo e eles faziam assim, eles promoviam essa ideia através do igualitarismo religioso. Então, por exemplo, se o cristianismo tem algum tipo de virtude, ele associa essa virtude a todas as religiões. Ele diz que o budismo tem a mesma virtude, o islamismo e assim por diante. Para desmerecer, né? Para dizer que é uma coisa natural. E quando uma religião tem algum defeito, por exemplo, algum terrorista, extremista islâmico aí, ele se explode, ele vai atribuir aquela maldade a todas as religiões. E aí ele condena todas as religiões, acho que você já ouviu algum ateu dizendo isso, fica dizendo que a humanidade seria muito melhor se não tivesse religiões. E aí, quando ele fala isso, ele fala a respeito do defeito de uma religião específica ou de outra. Ele não fala de todas. Então, assim, o igualitarismo religioso era usado para remover Deus da jogada. Porque se Deus não está na jogada, a maior coisa que as pessoas conhecem é o próprio partido.
Então, o partido pode mudar a lei à vontade, pode mudar a sua própria palavra à vontade, e não vai ter ninguém para se opor a isso, nem mesmo a consciência de Deus. Então, é por isso que eles tentam exaltar o ateísmo, né? Olha, é muito difícil você tomar um continente inteiro de uma vez, entende? Mesmo tendo 1,5 bilhão de pessoas debaixo do seu comando. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é enfraquecer. Eu não lembro exatamente agora qual era o termo que eles dão a isso, mas se o teu oponente é forte, você tem que primeiro enfraquecer ele, para depois você poder vencer ele. Então, a própria doutrina do uso da guerra biológica que eles tratavam. A conclusão com relação ao seu texto, né, que você escreveu, aquela parte que Isso. Eu falei isso aí, eu tirei essa brincadeirinha aí, porque às vezes as pessoas atribuem à pessoa daquele ministro da Defesa, daquele general, e não ao sistema inteiro. Mas, infelizmente, isso faz parte da própria ideologia comunista. Eles são imperialistas, eles querem tomar tudo. Em relação à China, de maneira específica, o áudio tinha caído naquele momento, minha internet caiu aqui, peço até desculpa. O que eu estava dizendo a respeito de guerra biológica é que a doutrina, pelo menos é o que está apontando os documentos, a doutrina de guerra biológica da China é que eles vão usar uma arma biológica para enfraquecer primeiramente o inimigo, para depois fazer algum tipo de invasão militar em um ambiente mais macio, onde tenha menos gente, onde tenha menos soldados, onde tenha menos resistência e assim por diante. É, a, a guerra biológica tem seus detalhes lá, né? Nem sempre ela se trata só de morte, ela também é uma arma psicológica, né? De enfraquecimento, de aterrorização, né? Mas, assim, é interessante notar que até mesmo na literatura e nas novelas populares da China existe muito essa noção de você estar diante do inimigo muito forte e você primeiro enfraquecer ele para depois você bater de frente com ele. Então a ideia da China é essa: primeiro enfraquecer o Ocidente para depois dar seu golpe final. Mas aí é onde entra aquele estudo de cerco que eu falei, né? Se você estudar cercos e se você estudar como se defender de cercos, você vai ter uma noção aí do que fazer a respeito dessa ameaça comunista. Você perguntou aí o que é que o cidadão comum pode fazer, né? Isso é interessante porque no estudo de defesa de cercos, eu já dei uma olhadinha por alto, existem as sentinelas, né? Que eles ficam vigiando uma determinada área para avisar todo mundo a respeito do que está acontecendo naquela área. Então, existem pessoas que elas se dedicam a vigiar um certo tipo de atividade em uma certa área. Por exemplo, existe aí no idioma inglês a Jihad Watch, que eles estão observando o avanço do jihadismo. Existe aí a Wayne Watch, que eles ficam observando movimentações estranhas dentro da ONU e assim por diante, né? Eles dividem por setores e tem pessoas específicas só vigiando aquilo ali para avisar todo mundo caso haja algum tipo de avanço naquela área. Então, é possível que você, assim como eu estou fazendo, seja um vigia, né? Um atalaia dentro de uma determinada área. Eu estou procurando aí estudar essa área de espionagem comunista, é uma área muito específica, e você também pode estudar qualquer área. Tem pessoas que estudam a questão de aborto, tem pessoas que estudam a questão da agenda feminista e assim por diante. Eu acredito que é impossível estudar tudo ao mesmo tempo, né? Então, a partir do momento que a gente tem muitos vigias, muitos atalaias para avisar, para trazer soluções, para falar a respeito de derrotas que esses caras já tiveram na história, a respeito de um ou de outro assunto, o que foi feito para que essas derrotas acontecessem, né? Vitórias deles também, o que foi feito porque as pessoas acabaram sendo derrotados aí pela agenda deles e assim por diante. É possível se defender de cercos, tá entendendo? Mas é preciso ter vigilância em áreas específicas e é preciso muita gente, infelizmente, né? E, por exemplo, dentro dessa área de estudo de espionagem, seja ela civil ou militar,
Existe muita área a ser coberta, existe muita coisa a ser estudada ainda. E, infelizmente, esses estudos acontecem de uma maneira muito lenta, que a gente não tem recurso, a gente não tem muita gente estudando isso. Mas eu tenho feito o possível para chamar a atenção para esse tema e ter mais gente aí vigiando esse tipo de assunto. Mas o que pode ser feito também é o seguinte: tudo que eles fazem para tomar novos territórios é primeiramente enfraquecer. Então se fortaleça, se fortaleça. Essa questão agora do vírus veio trazendo essa mensagem também, né? Fortaleça seu sistema imunológico, suas defesas, né? Levante os muros, defenda a sua família, defenda a sua fé e assim por diante. E você vai estar contribuindo aí dentro da sua área, dentro das suas possibilidades, o nosso país e a nossa civilização. Olha, a gente tem até algumas obras já traduzidas de espionagem aqui para o idioma português. Vocês já podem ir lendo, por exemplo, o livro Meias Verdades, Velhas Mentiras, de um ex-espião chamado Anatoly Golitsyn. É um livro muito importante e é um livro que está em português. Tem outro livro interessante também que é de um ex-agente da inteligência brasileiro chamado Jorge Bessa, que é a contra-inteligência brasileira na Guerra Fria. E ele fala um pouco a respeito de comunismo lá também, né? É, existe um livro também de estratagemas chineses chamado Os 36 Estratagemas da Arte da Guerra, que também já está traduzido para português. É um livro interessante e que você vai ver ali algumas maneiras de pensar dos militares chineses. Existe também o livro Desinformação do Pacepa, né, do general Pacepa. E existem outros, mas assim, é muito pouco. É muito pouco ainda. Infelizmente, a maior parte do material que eu consigo achar, pelo menos, está em inglês e eu estou trazendo devagar aí para português. Tem uma obra que eu já publiquei, que é o livro No Serviço Secreto de Stalin, do general Krivitsky, que ele foi da espionagem militar ali antes da Segunda Guerra Mundial na Europa. Inclusive, ele cobriu parte da Guerra Civil Espanhola, né? Ele fala a respeito dessa Guerra Civil Espanhola lá dos bastidores. E ela está publicada em versão digital, está lá no Kindle da Amazon, mas vai sair uma versão física pela editora dos Estudos Nacionais, certo? E eu estou tentando trazer aos poucos um ou outro comentário lá no Twitter a respeito também dessas questões de espionagem. Meu Twitter é Iniciativa Renato Rabelo. E aos poucos eu estou trazendo aí algum material a respeito desse assunto e tentando fazer com que as pessoas entendam aí mais a respeito do fenômeno comunista que está crescendo cada vez mais no mundo. No momento, o trabalho que eu estou fazendo aqui na minha casa é um trabalho sobre censura soviética, né? Os soviéticos eles tinham um órgão específico para trabalhar com censura. E eu vou publicar lá pela editora Estudos Nacionais mais informações a respeito da censura soviética. Vai sair, eu acredito que vai sair esse ano um livro a respeito disso. Ok? Olha, além do Twitter, as pessoas podem encontrar. Era a segunda coisa que eu ia pedir que você tratasse. Você já tratou falando a respeito do seu Twitter, né? As pessoas podem encontrar com Iniciativa Renato Rabelo. As pessoas podem encontrar só. Elas se encontram só no Twitter ou há outros canais que podem entrar em contato. YouTube, por exemplo, não? O YouTube eu estou colocando essas entrevistas, né? Também a iniciativa Renato Rabelo e pelo Generalidades, né? Generalidades, a gente está sempre em contato aí. Sempre que eu publico algum trabalho, eu compartilho lá nas minhas redes sociais e Jacaúna sempre está trazendo generalidades. Generalidades me deu voz quando ninguém me deu voz, então vocês têm carta branca para publicar tudo que eu publicar, sem reclamação, sem frescura. Muito bem. Renato, semana que vem, se você estiver disponível, a gente pode continuar conversando. O pessoal que vai se acostumar. A gente vai fazer muitas entrevistas, vai conversar com muita gente, mas você está convocado para a próxima semana e até o pessoal que Maravilha, a não. gente combina. Diga aí. Pronto. Então,
vamos combinar para a próxima semana nós continuarmos tratando assuntos relacionados aos seus estudos. Maravilha, maravilha. Estou disponível. Tá certo, Renato? Um abraço, muito obrigado pela contribuição e que bom que você voltou para a gente concluir. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço também. E tamo junto. Acompanhe as generalidades que vocês vão ver muita coisa boa ainda. Tá bom?